caso, vocês pais sabem o que seus filhos estão sentindo? Quais são os seus medos e por que eles sentem tais medos? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Uma dica que eu sempre falo para os pais é brincarem com seus filhos. Além de melhorar o vínculo e a confiança entre eles, é muito interessante porque as crianças projetam muito do que acontece no seu cotidiano através das brincadeiras. Por exemplo, através de bonequinhos, brincando de escolinha, elas vão imitar a professora, vão falar, olha, se você não fizer tal coisa, você vai ficar de castigo, hein? E assim os pais ficam sabendo muito do que acontece na escola, em casa, durante todo o seu cotidiano. Por exemplo, um dia eu fui visitar um casal de amigos e a filhinha dele estava brincando com a Mônica. E a outra bonequinha estava falando, calma Mônica, já vai sarar. O que aconteceu? A Mônica estava doente e a outra boneca tinha ido na farmácia comprar remédio para ela e ela falou, Mônica, mesmo que o remédio seja ruim, você já vai sarar e já vai melhorar. Quando eu fui perguntar para a mãe dela se ela estava doente, a mãe dela falou que sim, e como eu sabia. Então eu falei, ela estava brincando de boneca e em 5 minutos que eu fiquei com ela, conversando com ela, interagindo com ela me contou tudo o que tinha acontecido durante a semana através da boneca. Então isso é sempre muito interessante. Brincar de escolinha, comprar aqueles quadros negros, pequenininho para a criança desenhar, para a criança brincar mesmo e observar o que ela está fazendo é sempre interessante. Isso também acontece quando as crianças estão passando por aquela fase de transformação. Por exemplo, trocando a fralda pelo vaso sanitário. Muitas vezes as crianças ficam com medo de fazer cocô, de pedir para a mãe, como se aquilo fosse uma coisa feia, uma coisa suja. E os pais ficam perguntando, será que aconteceu alguma coisa na escola? Por que será que ele está com medo de ir no banheiro? Então, brincar e naturalizar essa situação através dos bonecos também é muito interessante. Com fantoches, com bonequinhos, falar, o Joãozinho ele está indo no banheiro, vamos pedir para a mamãe? Então, naturalizar esse tipo de situações é sempre bom. Outra questão é a questão dos sentimentos. Os pais geralmente têm muito medo de demonstrar certos sentimentos para os filhos. Tristeza, raiva, decepção, frustração, com medo de que aquilo demonstre um certo tipo de fraqueza. Mas é muito importante que os pais demonstrem que eles também sentem esses sentimentos, que é natural, que é normal sentir isso, e o que vai mudar é o que você vai fazer com esses sentimentos. Então é importante que as crianças saibam que a frustração existe, que a tristeza existe, que a raiva pode existir, mas o que muda é o que ela vai fazer a partir disso, como ela vai conseguir lidar com esses sentimentos. Então, pais, não tenham medo de chorar na frente dos seus filhos. As crianças, elas entendem muito bem as coisas, a partir do momento que é bem explicado. E isso traz uma identificação para as crianças. É como a gente, quando a gente vê vídeos dos famosos no YouTube, das pessoas fazendo coisas engraçadas que a gente faz no nosso cotidiano, a gente se identifica com elas, traz uma confiança, a gente cria um vínculo com essas pessoas mesmo sem conhecer elas. Isso também acontece na relação pai e filho. Quando a criança vê que os pais também sentem tristeza, também sentem angústias, elas entendem que isso é natural e não se sentem culpadas ao sentirem esses sentimentos. Outra coisa também que é importante é não menosprezar o sentimento dos filhos. Quando não só os adolescentes hoje em dia, mas adultos, crianças, nós temos muitas dificuldades em expor nossos sentimentos, em falar o que estamos sentindo. E muitas vezes quando os adolescentes vão contar para os pais alguma coisa, os pais às vezes menosprezam, acham que aquele problema não é um problema tão grande assim, chegam até a falar para os filhos, mas você não paga conta, você não tem motivo para estar triste. Mas cada idade, é importante a gente entender que cada faixa etária tem os seus problemas, tem um tipo de problema com uma grandeza diferente da outra. Então é importante ter empatia com os problemas dos outros, não só com os filhos, mas com qualquer pessoa. É importante ter empatia e tentar entender o motivo daquele sofrimento e o que nós podemos fazer para apoiar. O meu intuito ao falar essas coisas não é culpabilizar os pais, mas mostrar que assim como em qualquer outra relação, a relação pais e filhos também é uma construção. A forma com que os pais vão estabelecer esse vínculo com os filhos é a forma com que os filhos vão enxergar o mundo depois. É a forma como eles vão se relacionar com as outras pessoas. Os pais são os espelhos dos filhos. Por isso também é importante, é claro que os filhos aprendem muito com os pais,
mas também é importante que os pais mostrem que eles podem aprender muito com os filhos também. Os filhos têm muito, na verdade, os filhos que ensinam os pais a serem pais, né? Isso é uma construção social, ninguém nasceu para ser pai e mãe, e é com os filhos que a gente vai aprendendo como melhorar e agregar e desenvolver esse papel durante toda a vida. Outra coisa que os pais me perguntam muito é sobre aquelas perguntinhas desagradáveis, o que fazer nesses momentos? Geralmente quando as crianças perguntam sobre pipi, sobre pênis, sobre vagina, elas não estão querendo dizer de forma sexual. É muito interessante os pais perguntarem antes de qualquer resposta, perguntar para a criança de onde que ela viu aquilo, o que ela acha daquilo, o que ela está querendo dizer realmente com aquilo, né? Porque às vezes as crianças têm curiosidade, elas estão descobrindo o seu corpo. Naquela questão que eu falei da brincadeira, é muito interessante quando a criança está começando a descobrir o seu corpo, pedir para ela desenhar como ela enxerga o corpo dela. Então, ir mostrando para ela e desenhando junto com ela, esse aqui é o braço, essa aqui é a mão, essa é a barriga, a sua comida vai para lá, essa aqui é a vagina, serve. Mas aí você dá o nome que você acha que deve dar e você ensina para ela que é dali que sai o xixi, por exemplo. Acho que cada idade a gente pode usar termos diferentes, específicos aí, vai de acordo com o que você achar melhor para o seu filho. Mas explicar realmente e desenhar o corpo do homem também, se for o caso de ser uma criança menina. Pedir para ela desenhar como ela acha que é o corpo de um menininho e explicar para ela: olha, aqui esse é o do menino, também serve para ele fazer xixi, porque às vezes ela pode ver em algum desenho, em algum livro da escola e perceber que ela não tem a mesma coisa que o homem tem. Isso causa uma certa angústia, porque ela fica pensando: por que eu não tenho? Será que eu sou a diferente? Será que eu sou a estranha? Então é interessante os pais sempre estarem abertos para esse tipo de pergunta, não demonstrarem uma situação muito alarmante disso, sempre tratar com naturalidade e responder de acordo com a idade da criança, tentando entender o que ela pensa daquilo antes, o porquê ela está perguntando aquilo. Outra questão que preocupa muito os pais é a questão de namorar. Crianças com 6, 7 anos chegam em casa falando que querem namorar com tal menininho, ou meninas falam assim, já aconteceu num caso da clínica minha, a mãe falando assim: mas ela chegou falando que queria casar com uma amiga dela, será que minha filha é homossexual? Não, gente, é muito engraçado, nessa idade as crianças, ou até mais novas, as crianças não têm essa questão sexual que a gente tem, elas não pensam dessa forma. Então, namorar para uma criança de 5, 6 anos é uma forma de carinho. Se ela brinca muito com a amiga dela e a amiga dela é legal, é normal, é natural que ela queira morar junto com essa amiguinha. Mas para elas ficarem brincando o dia inteiro, não é uma questão sexual de namorar, de casar, de beijar, essa relação afetiva dessa forma. Essas crianças, elas são bombardeadas o tempo todo com esse tema, namoro, casamento, inclusive com o exemplo dos pais. Geralmente quando a criança está entendendo a relação dos pais, a mãe fala: o papai é o namorado da mamãe, mas ela não vê isso, ela não tem uma conotação sexual disso. Ela entende isso como um gostar de alguém, estar perto de alguém que ela gosta, que ela sinta um carinho, que ela sinta uma afeição. É namorar, é casar, então não tem um cunho sexual como nós pensamos, como os pais se assustam muitas vezes com esse assunto. Então sempre tentar entender mesmo o contexto, por que as crianças estão tocando nesse assunto, sempre tratar com naturalidade, no sentido de, para falar sobre esses assuntos que os pais consideram um pouco mais íntimos, mais difíceis de tratar com os filhos, não precisa necessariamente falar: filho, senta aqui que eu vou te explicar uma coisa. Esses assuntos vão surgindo durante todo o cotidiano e é importante que os pais aproveitem esses momentos para explicarem certas coisas sem um grande alarme, sem alarmar para uma situação conflitante, sem gerar um desconforto, para que isso realmente deixe de ser um tabu, seja um assunto natural na vida dos filhos, dos pais e das famílias. Então, só para finalizar, queria dizer que não existe uma regra geral de como ser pai, como ser pais, como ser mãe, como ser avó, como ser namorado. É uma construção e a gente vai aprendendo no decorrer do tempo.
Bom, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, algum questionamento ou compartilhar alguma experiência que vocês têm com a gente, entre em contato pelas redes sociais que estão aqui na descrição. E eu agradeço por vocês terem assistido o vídeo. Até o próximo!